Se você tivesse noção do que já me apontaram o dedo pra parar de falar de ET, Essa era uma das perguntas que eu tava anotando pra te fazer. Como é que tu lida com isso, cara? Cara, eu já passei. Eu já pensei em desistir disso há muitas vezes. Mas, cara, como eu te falei antes, não existe fuga. Passamos por uma pandemia muito difícil. Quantas mortes ocorreram? Pensa assim, você vai fugir pra onde? Pro Japão? Vai fugir para as Ilhas Não dá pra Caimã? se Sabe esconder, onde você né? tem teu dinheiro? É. Não tem. Dinheiro nenhum salva. E você falou também da igreja católica. A igreja católica tem sim pesquisas sobre extraterrestres. Eles têm radiotelescópio, um deles. O interesse não é só nosso, né? Não, não. E segundo um frei que eu entrevistei em Chapecó, ele já partiu desse mundo, né? Mas ele foi enviado em missão de Roma para o Tibete, para regiões remotas, para levar o cristianismo. Isso nos anos 60. E o que transformou a vida dele? Ele agradece a igreja por ter enviado ele porque ele mudou o conceito da vida dele, acreditando sim em vida fora da Terra. Ele aprendeu muito com os tibetanos, com os chineses, indianos, por onde ele passou. Ele trouxe imagens do planeta inteiro. Ele tinha a casa em Chapecó, ele já faleceu, mas eu fiz uma entrevista até que já causou polêmica em função de muitas coisas que ele citou. Ele falou de Illuminati, maçonaria, falou de várias questões assim que ainda hoje preocupam muitas pessoas, que eu acho que, cara, existe tanta coisa nesse nosso mundo que traz a luz aos nossos olhos. Deus, princípio de tudo. Ele teve contato com ETs. Ele foi capelão Poxa, como é que chama aquelas crianças que se reúnem, me fugiu o nome agora, mas enfim. E à noite, numa noite, acordaram numas barracas escoteiros, no Rio Grande do Sul. Frei Luiz Carlos Krumenauer Rocha, morava em Chapecó. Eu fiz uma entrevista muito ampla com ele, nós fomos, inclusive, fazer uma visita lá em próximo a Caxambu do Sul. Ele falou que ali também existia uma conexão com extraterrestres e também com um sítio arqueológico, pela passagem antigamente de pessoas que passaram daqui, foram para os Andes, enfim. Então, Luiz Carlos Krumenauer Rocha, ele falava o seguinte: a Igreja Católica acredita sim, e o investimento que eles fazem é muito grande na questão de tecnologia para pesquisar a vida fora da Terra. Um dos radiotelescópios mais famosos do planeta, instalado inclusive na América, ele se chama Lúcifer, comandado pela igreja. Você sabe disso, né? Eu li sobre isso esse dia, eu assisti. Viu? Essa informação você pode pesquisar. Hoje em dia é facilidade de pesquisa. Antigamente, no meu tempo, eu pesquisava na máquina de escrever, não tinha pesquisa. Internet era mais difícil, você buscava livros e conexões para tentar saber um pouco mais, né? Sim. Então a informação vinha do teu tempo, tá? Só para avisar. A gente pesquisava de uma forma diferente, né? Sim. E nessa questão, então, a Igreja Católica, ele falou que eles pesquisavam sim porque eles sabem que existe Cristo. Cristo, segundo ele, a concepção dele, da própria igreja, 70% não humano. Eu ia dizer Jesus, porque tipo assim, eu separei uma coisa que eu me lembro, né? Que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então. E outra coisa que, se eu não me engano, foi ele que falou, em minha casa existem muitas moradas. Isso vem da parte do pai, né? Então, tipo, outro dia acho que até o Léo, Braço Léo, falou sobre isso porque eu questionei, porque o Léo é pastor. E eu acho que foi para ele que eu questionei sobre a vida em outros planetas, né? E ele, se eu não me engano, foi ele que me disse isso. Jesus mesmo disse minha casa, a casa do pai. Olhar do alto dos telhados, as respostas, ou de onde viria depois, né? Então, é uma forma da gente interpretar. Porque, meu ponto de vista, cara, eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte num universo tão gigantesco, né? Pensar que só nós somos, que nem diz a minha mulher, os alecrins dourados, né? Certo. Só a gente, só um planetinha perdido num espaço gigantesco, um universo gigantesco, só nós fomos beneficiados pela vida, né? Então, eu acho que é meio egoísta da nossa parte pensar assim. E sobre a religião católica, se eu não me engano, perguntaram pro Papa outro dia se... ele acreditava, se descesse um ET lá e viesse falar com ele, que ele ia fazer. Ele disse, cara, quem sou eu para não abençoar o cara? Porque, tipo assim, teve ele também Papa, não me foge o nome agora, mas ele também já falou sobre isso e teve em contato, inclusive. E esse frei, ele trabalhou no retorno dele dessa missão, só para concluir o pensamento com relação a ele, né? Até que que seja abençoado também onde estiver agora, né? Ele disse o seguinte, que ele trabalhou em Chapecó, ele trabalhava no museu Chapecó, tá. Até o final da vida dele, né? E lá, quando retornou a Roma, ele trabalhou no Museu do Vaticano, aberto à visitação. Ele teve acesso a imagens que são guardadas do público.
Cristo crucificado, imagens gigantescas assim no contexto, 4, 5 metros, com discos voadores desenhados por artistas lá de 500, 600 anos atrás. A ascensão de Cristo, uma nuvem lá no alto, e Cristo foi levado para onde? Já pensou sobre isso? Então, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, aquilo que eu falei para ele, 30% humano e 70% extraterrestre, no caso. Não é para criar polêmica. Eu posso estar completamente errado. É que extraterrestre não quer dizer o ET. Porque Cristo veio e já sabia, ele sabia da missão dele. Quando a gente reencarna aqui, é apagado da nossa memória por uma bondade divina, para que a gente possa resgatar isso durante a nossa vida. Isso que você está fazendo agora, buscando informações para você. O Tasca me disse isso. Se você tiver dúvidas, busque informação. Então, Cristo veio e como criança, ele já sabia o que tinha que fazer. Aceitou toda aquela dor, por quê? Para mostrar que realmente a vida não começa nem termina aqui. É muito louco isso, né? A própria Bíblia, né, tem várias informações. Tem não lembro o nome do autor, mas ele escreveu um livro lá nos anos 70, 80, a Bíblia e os extraterrestres. Quando falavam tem muita coisa na Bíblia, né, relacionada à questão, se você buscar a fundo, a própria questão de Adão e Eva. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel, Abel e Caim. Um matou o outro. Sim. Depois um saiu dali porque os pais ficaram meio que bravos com eles, né? Como é que a população teve população a partir desse... Então, essa Mas diz a Bíblia, ele relata que ele foi para alguma cidade, teve uma esposa e vários filhos. Mas não saiu esposa. E a cidade. Então, tem muita relação. Isso até um pastor lá nos anos 70 fez essa pergunta para o Chico Xavier. Ele respondeu dessa forma. Pô, se existiam só Adão e Eva, tiveram 2 filhos. Porque não tem lógica, né? Então, são coisas... Então, tem que ser analisado de uma outra forma. Quando você deita e olha para as estrelas, isso é uma coisa muito importante a gente fazer, né? Olhar porque a gente sabe que a gente não é daqui, né?